Hola chicos, hola chicas. Yo soy la profesora Mónica, la profesora de español. Bueno, vamos a estudiar un poco más sobre los géneros. Sí, género. Tenemos dos tiras, ¿sí? De personaje gaturro. Vamos a leer. Gaturro. Este mes quemaste el televisor, arruinaste la heladera, destrozaste mi sillón. Hiciste explotar el microondas, abollaste mi auto, desgarraste las cortinas, rompiste la ventana, quebraste mi cama, fundiste el lavarropa, estropeaste el DVD, destruiste la aspiradora. Crash. El rajón, el jarrón de la abuela, lo único que quedaba sano. Ahora sí, bingo. ¿Qué pasa aqui, chicos? O dono, né, do gato, que é o Gaturro, o personagem Gaturro, está descrevendo para ele tudo o que ele destruiu, quebrou, danificou na casa, né? E aí, ele, ao final, ele faz mais um ato onde ele quebra, né, mais um objeto e que era a única coisa que estava certinho, estava ok, né? E aí ele faz a brincadeira, tipo, bingo, ele acertou tudo, né? Tudo ele acertou, ou seja, tudo ele danificou. Observa que algumas palavras estão destacadas. Então, temos aí la heladeira, que seria a geladeira, né? El micro-ondas, que vocês conseguem identificar que é o micro-ondas. Las cortinas, que são as cortinas. La ventana, que é a janela. El lavar-roupa, que seria a lavadora de roupa, né? El DVD, que é o aparelho de DVD, né? La aspiradora, o aparelho de aspirar pó. E el jarrón de la abuela, o jarro, né? Da avó. La abuela seria a avó. Vamos a ver outra tira. Agatha, ¿te parezco inteligente? Sí, pero no mucho. ¿Te parezco carismático? Sí, pero hasta ahí. ¿Te parezco lindo? Sí, pero la verdad no. ¿Saldrías conmigo? Sí, pero no, mejor no. A los perros le tengo miedo, pero a los perros le tengo terror. Bom, algumas palavras foram sublinhadas e destacadas aqui. E se nós observarmos, elas são algumas características, né? Inteligente, carismático, lindo, vale? E essas palavras que são qualidades, né? Nós podemos chamá-las de adjetivos. Bom, qual é o humor que tem nessa tira?
O gaturro, ele pergunta sempre se ele parece ser inteligente, e a resposta da personagem, né, da gatinha que está aí, ela sempre é muito parecida e sempre utiliza as mesmas palavras no início. Então, ela diz sim, né? Em espanhol, sí, pero no mucho. Então, assim, sim, mas não muito. Depois, ele pergunta se parece carismático. Ela diz sim, mas até aqui. Depois pergunta se é linda. Ela diz sim, mas na verdade não. E depois, se ela sairia com ele, ela diz sim, mas não, melhor não. E aí, esse pero com um R só, que tem um sentido de mais, né? Um sentido de que alguma coisa contrária vai acontecer, ou que a ideia é contrária, ele tem esse pero com um R só, é o mais. Porém, existe em espanhol o perro com 2 R's. Você pode observar que o som é mais forte. Perro. Esse perro com 2 R's significa cachorro. Então, ao final, ele diz assim, ó, a gatinha vai embora e ele diz, você vê que o semblante dele cai, os bigodinhos já estão assim, né, caidinhos, ou seja, conforme ela foi dando as respostas, ele foi ficando meio desanimado. E aí, ao final, ele diz, a los perros le tengo miedo, pero a los perros le tengo terror. Então, o que ele quis dizer? Que aos cachorros ele tem medo, mas aos mais que a gatinha deu nas respostas, ele tem terror. Porém, existe a brincadeira aí entre as palavras serem parecidas na escrita e na pronúncia, porém com significados diferentes, né? Então, perros e peros, com 2 R's significa cachorro, com um R significa mais. E aí existe essa brincadeira aí com as palavras também. Bom, gênero de los sustantivos. O gênero masculino e feminino costuma estar marcado pela terminação do substantivo. Olho, observe. Em casos especiais, o artigo permitirá diferenciar o gênero. Exemplo, cientista, aprendiz e Robin, por exemplo, tá? O artigo que vai determinar se é masculino ou feminino. Caso de cientista, se for feminino, vai ser la cientista. Se for masculino, vai ser el cientista. Então, o substantivo não vai mudar. Eu posso dizer el aprendiz, la aprendiz. Não vai mudar o substantivo, o que vai mudar é o artigo que acompanha antes. El joven ou la joven. Substantivos que se referem a seres inanimados e substantivos abstratos. Então, por exemplo, o substantivo que se refere a seres inanimados e abstratos. Então, masculinos, né? Então, vai terminar em o. Então, eu tenho el libro, el quaderno. Mas tenho exceções. Eu tenho uma palavra que termina em o, mas que vai com lá na frente. Então, la foto, la rádio e algumas outras palavras que terminam com OR. El calor, el amor. Mas quais são as exceções, ou seja, as exceções? La flor, la labor. Arre.
Arre fica el viaje, el paisaje. MA, el panorama, el idioma. Terminadas com an com acento ou on. Então, el pan, el plan, el azafrán, el huracán, el corazón, el melón. Agora, femininos também, inanimados e abstratos. Estão terminados com A. La plaza, la cabeça. Mas temos exceções, como, por exemplo, a palavra dia. El dia, el planeta. Terminam com A, porém, são masculinas, acompanhada do artigo masculino. Vamos lá. DAD, DAD, TAD e TUD. Essas terminações. Então, vamos ver elas nas palavras. La felicidad, la igualdad, la amistad, la libertad, la ingratitud, la juventud. Sim? Todas elas são femininas. Então, são substantivos abstratos, ok? Umbre, termina com umbre. La muchedumbre, la costumbre. Com ex, la vejez, la niñez. Temos exceções. El pez, el juez. Que termina com Sion com C e Sion com S. La concentración, la competición, la ocasión, la desilusão. Agora, seres animados, tá? Então, como menino, menina, ok? Vamos lá. Masculino, o, é. Aí, no feminino, vai terminar com A. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Menino, né? Que é el niño. Quando eu passo para o feminino, fica la niña. Jefe é el jefe. E quando passa para o feminino, fica la jefa. Terminados com OR, ON, AN. Fica ora, ona e ana. Vamos ver como? Então, el productor fica la productora. El león, la leona. El alemán, la alemana. Aqui, ó, varia. Vai ter que ficar com essa terminação no feminino. Esa, isa, ina e tris. Então, vamos ver os exemplos, ó. El príncipe, la princesa. El profeta, la profetisa. El héroe, la heroína. El emperador, la imperatriz. Coincide especialmente ista e NTE. Então, vai coincidir tanto no masculino como no feminino. O que vai mudar é o artigo. Então, el periodista, que é jornalista, la periodista, a jornalista. El cantante, o cantor, la cantante, a cantora. El joven, la joven. Forma própria. O que seria forma própria? Que não depende da terminação, que não vai alterar pela terminação. É um nome próprio para definir masculino e feminino. Como, por exemplo, homem e mulher. Em espanhol, a mesma coisa. El hombre, o homem, la mujer, a mulher. El yerno, o genro, la nuera, a nora. Então,
cada um, feminino e masculino, tem sua forma própria. Gênero dos adjetivos, gente. Os adjetivos concordam em gênero e número com o nome ou o pronome que eles estão qualificando. Então, vamos lá. Masculino em o e feminino em a, inclusive os adjetivos compostos. Então, exemplo, Paco esbarro, ou seja, Paco esbaixo. Maria esbarra. Então, barro para masculino, barra para Maria, que é feminino. Pepe sordo-mudo. Pepe masculino, sordo-mudo. Pili sordo-muda. Então, Pili feminino. Então, surdo-muda. Ao final, cambiamos, né? Trocamos a letra. Gentilícios que faz referência à origem. Então, vamos lá. Masculinos em o, feminino em a. Então, ninho, que significa menino, fica ninho brasileiro. Mas, quando passamos para o feminino, fica ninha brasileira. Masculino e feminino, aí temos aqui a, e o acentuado. Escola paulista, masculino. Feminino, escola paulista. Então, quer ser igual, ou seja, fica igual. Escritor nicaragüense. Escritora nicaragüense. Masculino em consonantes e femininos em consonante mais A. Então, periodista, que vocês já sabem que é jornalista. Então, periodista espanhol em feminino, quer ser periodista igual, pero o adjetivo fica espanhola. Abuelo é avô. Então, abuelo alemão, avô alemão, vai ficar abuela alemã na. Então, nós tivemos nesses casos aqui, brasileiro, paulista, nicaragüense, espanhol, alemã, são os gêneros, ou seja, a mudança de masculino para feminino dos adjetivos, e neste caso são os gentilícios, ou seja, os gentilícios que fazem referência à origem, né, de países, nacionalidade. Outros casos, masculinos em an e on, feminino em Ana, Ina e Ona. Vamos ver? Então, no masculino, mi padre es Aragán, mi madre es Aragana, Pablo es bailarín, Paula es bailarina, mi gato es dormilón, mi gata es dormilona. Masculino em ete, ote, feminino em eta, ota. Então, ninho regordete, uma ninha regordeta, alumno grandote, alumna grandota, que são invariáveis, ou seja, não vai mudar a forma, independente se é masculino, independente se é feminino. Então, aqui temos terminados em A, por exemplo. Daniel é egoísta. Carmen é egoísta. Então, nós vemos que, dependente de estar acompanhando uma palavra masculina ou um substantivo feminino, a forma não alterou, tá? Los terminados em al. Então, um dia especial, uma semana especial, ok? Especial
acompanhando o dia, que é masculino, se manteve igual ao acompanhar a semana, que é feminino. Os terminados em ante e ente. Então, né? Collar brilhante, pulseira brilhante, ninho valiente, ninha valiente. Sim? Permaneceram iguais. Los terminados em AZ, IZ e OZ. Funcionário capaz, funcionária capaz. Perrito feliz, perrita feliz. Cachorrinha, né? Cachorrinha. Conejo veloz, liebre veloz. Então, coelho veloz, lebre veloz. Los terminados em ble. Aluno, alumno responsable, alumna responsable. Los terminados em O, OR. Mi mejor amigo, mi mejor amiga. Sim, a palavra mejor não alterou. Bom, aqui vocês vão realizar uma atividade no Forms que eu vou disponibilizar para vocês observarem se vocês conseguiram compreender esse assunto, ok? Para a gente poder fechar. Obrigada, pessoal, e até a próxima.